Olá galera, aqui quem vos fala é o Fredão, tá? Espero que você e sua família estejam bem, que a Araraquara esteja bem protegida e que logo isso acabe. Estamos aqui reunidos hoje para discutir mais um módulo lá da sua apostila, que é o módulo 4, Identidades Trigonométricas lá da apostila 2, tá? Quando a gente fala identidade trigonométrica, tá vendo? Essa palavra identidade significam fórmulas da trigonometria, fórmulas que se aplicam em trigonometria. A mais importante delas, galera, é uma que se chama relação fundamental da trigonometria. E ela é muito conhecida. Essa relação fundamental é uma formulinha que diz que para qualquer que seja o ângulo, seno quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre 1. Essa é a chamada relação fundamental da trigonometria. É uma formulinha que diz que para qualquer que seja o ângulo, você viu? Ó, qualquer que seja o ângulo, seno quadrado mais cosseno quadrado dá sempre 1. Não precisa ser aqueles ângulos notáveis que a gente conhece da tabelinha 30, 45, 60, não. Pode ser qualquer que seja o ângulo. Seno quadrado mais cosseno quadrado sempre dá 1. Em função dessa daqui, a gente consegue tirar duas outras relações, duas outras identidades, duas outras formulinhas. Veja, eu posso, se a gente quiser, pegar, por exemplo, esse seno quadrado e isolar. Se eu quero isolar o seno ao quadrado, eu escrevo ele aqui, ó, seno quadrado de x é igual. Pega essa parcela do cosseno quadrado, passa para o outro lado. Então ficaria assim, ó, menos cosseno ao quadrado de x, que é uma segunda identidade. Se a relação fundamental diz que seno quadrado mais cosseno quadrado é 1, eu posso isolar o seno quadrado. Quem que é o seno quadrado? 1 menos cosseno quadrado. O mesmo eu posso fazer, caso eu queira, com o cosseno quadrado. Eu posso isolar o cosseno quadrado. E se eu isolasse o cosseno quadrado, ficaria assim, ó. Cosseno quadrado de x é igual a menos o seno ao quadrado de x. O que eu quero é que você tome ciência que quando você isola, não importa se é o seno quadrado ou o cosseno quadrado, quando você isola uma das funções trigo, seno ou cosseno, observe que esse 1, ele é sempre positivo. É a outra função que vai para lá negativa. Quando eu isolo o seno quadrado, vai ficar assim, ó, menos cosseno quadrado. Se eu isolasse o cosseno quadrado, ficaria menos seno quadrado. Toma cuidado, que eu vou chamar de obs aqui, ó, vou pôr só, observação. Vamos supor que aparecesse uma expressão assim, ó, seno ao quadrado de x menos 1. O bom aluno que geralmente se ferra com essa expressão aqui, ó, seno ao quadrado de x menos 1. Por quê? Porque o bom aluno estudioso sabe, galera, que para dar 1 é relação fundamental. Para dar 1 tem que ter seno quadrado e cosseno quadrado. Então, para dar 1 tem que ter seno quadrado e cosseno quadrado. Então ele olha e vê assim, bom, para dar 1, ó, tem que ter seno quadrado e cosseno quadrado. Ele vê que já tem o seno quadrado. Então ele pensa, já sei, essa é a forma isolada do cosseno quadrado. E a resposta é mentira. Quando se isola o cosseno quadrado, veja, o 1, ó, ele é sempre positivo. O 1, ele é sempre positivo. Eu te pergunto, o 1 está positivo ou negativo aqui? Ele está negativo. Quer dizer que foi trocado o sinal dessa expressão toda. Então isso não é, ou não seria o cosseno quadrado, vai ser o menos cosseno quadrado. O mesmo eu poderia escrever assim, ó, para essa expressão, cosseno ao quadrado de x menos 1. O bom aluno sabe, ó. O bom aluno sabe que para dar 1, veja, para dar 1 é relação fundamental. Para dar 1, relação fundamental. Então, para dar 1, tem que ter seno quadrado e cosseno quadrado. Ele olha e vê que já tem o cosseno quadrado aqui. Fala, então já sei, se eu já tenho o cosseno quadrado, isso aqui é a forma isolada do seno ao quadrado de x. Resposta, mentira. Quando se isola, não importa se é o seno ou se é o cosseno quadrado. O 1, ó, ele é sempre positivo. Se o 1 é positivo e aqui está negativo, quer dizer que isso não é o seno quadrado, seria o menos seno quadrado de x, tá? Então fique esperto com a relação fundamental da trigonometria, porque ela é importantíssima. Seno quadrado mais cosseno quadrado sempre dá 1, para qualquer que seja o ângulo, veja, se eu isolar o seno quadrado vai ficar menos cosseno quadrado, né? Me refiro a 1 menos cosseno quadrado.
Se eu isolar o cosseno quadrado, vai ficar 1 menos seno quadrado, tá? Cuidado com as expressões cortadinhas, as expressões reduzidas aqui. 1 tem que ser sempre positivo. Se ele estiver negativo é porque trocaram o sinal da expressão, beleza? Agora, por que a relação fundamental diz que seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1 para qualquer que seja o ângulo? Eu quero fazer uma demonstração aqui para vocês, ó. Você viu que eu já deixei pronto aqui um triângulo retângulo? E vou chamar esse ângulo aqui embaixo de alfa e esse ângulo aqui em cima de θ. Como é um triângulo retângulo, vou chamar a hipotenusa de A, catetos de B e C, tá? Hipotenusa A, catetos B e C. E aí eu vou escolher um desses dois ângulos agudos aqui dentro do triângulo, alfa ou θ. Sei lá, vamos pegar o alfa mesmo. Então vou pegar esse ângulo alfa aqui, ó. Estou destacando para você, tá bom? Eu vou pegar esse ângulo alfa e vou calcular duas coisas aqui, ó. Vou calcular seno de alfa, depois eu vou calcular cosseno de alfa. Lembra da aula passada que são definições trigonométricas, seno e cosseno elas não mudam, lembra? Seno é cateto oposto por hipotenusa, cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Então seno é cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então isso aqui ficaria assim, ó. Olha o alfa aqui embaixo. Seno é cateto oposto. O cateto oposto é o que está na frente, C. Pela hipotenusa, que é A. Então ficaria C sobre A. A mesma coisa eu faria com o cosseno, ó. O cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cateto adjacente, o alfa está aqui. Esse C é o cateto oposto, então adjacente é B. Cateto adjacente B pela hipotenusa A, beleza? Agora veja, se seno de alfa é C sobre A, se eu elevar ao quadrado aqui, ó, se eu elevar ao quadrado aqui, eu sou obrigado a elevar ao quadrado aqui. E aí eu escreveria para você que seno quadrado de alfa, veja, que seno quadrado de alfa é o mesmo que C quadrado sobre A quadrado, tá? Veja, pulo do gato. Eu tenho que o cosseno de alfa é B sobre A. Se eu elevar ao quadrado o lado esquerdo, eu sou obrigado a elevar ao quadrado o lado direito. Então veja que eu consigo escrever para você que o cosseno ao quadrado, vai vendo, de alfa será B quadrado sobre A quadrado. B quadrado sobre A quadrado. E aí eu vou provar que se eu somar seno quadrado mais cosseno quadrado, isso de fato dá 1. Quer ver? Vamos somar seno quadrado mais cosseno quadrado. Eu tenho que provar que a hora que eu somar seno quadrado mais cosseno quadrado tem que dar 1, galera. Então vamos lá. Quem é o seno quadrado? O seno quadrado é o tal do C quadrado sobre A quadrado. Mas quem é o cosseno quadrado? É o B quadrado sobre A quadrado. Então observem agora que eu tenho duas frações, ó, com o mesmo denominador. Se tem o mesmo denominador, eu posso conservar o denominador, que é o A quadrado, e somar os numeradores, que seria B quadrado mais C quadrado. E observe esse numerador aqui que eu estou destacando para você. Ó. Observe esse numerador. Porque veja, isso aqui é um triângulo retângulo. E para todo triângulo retângulo sempre vale triângulo tio Pitt. Para todo triângulo retângulo sempre vale o teorema do tio Pitt, Pitágoras. Eu poderia pegar esse triângulo retângulo e aplicar o Pitágoras, né? Segundo o Léo. Hipotenusa, que é A ao quadrado, é igual a um cateto que é B ao quadrado, mais outro cateto que é C ao quadrado. Então veja que esse numerador que eu destaquei em amarelo aqui para você, ó, é o mesmo que está aqui, ó. Quer dizer, então você percebe que B quadrado mais C quadrado equivale a A quadrado. Então eu vou por aqui, ó, essa sominha aqui, ó, seno quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai ficar. Esse B quadrado mais C quadrado equivale ao A quadrado. Então vai ficar A quadrado sobre A quadrado mesmo. Ou seja, acabamos de provar que seno quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai dar A quadrado por A quadrado 1. Ou seja, galera, não importa quem é esse ângulo alfa. Não importa quem é esse ângulo alfa.
seno quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre dá 1. Assim diz pra gente a relação fundamental da trigonometria. Beleza? Provado está para você essa relação. Eu escrevi aqui, ó, funções inversas. Quem são as funções inversas? Quando se fala de trigonometria, existem 6 funções trigonométricas. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Secante, cossecante, cotangente, nós chamamos de funções inversas. Então são 3 as funções inversas. A tal da secante de x, a tal da cossecante de x e a tal da cotangente de x. São 3 as funções trigonométricas: secante, cossecante, cotangente. Por que a gente chama de funções inversas? Você vai entender, é simples, ó. Função inversa, você vai entender por que eu chamei assim, ó, de função inversa. Você vai entender. Galera, quando se fala de trigo, existem, conforme eu disse, 6 funções. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. A secante, a cossecante e a cotangente são as funções inversas porque elas são o inverso das funções trigo. Quer ver, ó, como a gente faz para guardar? Secante parece com seno, ó. Secante parece com seno mais o inverso do cosseno. Por isso, função inversa. Ó, secante parece com seno, mas o inverso do cosseno. A mesma coisa eu vou pensar aqui, ó, cossecante, ó, parece com cosseno, mas o inverso do seno, 1 sobre seno. E a cotangente só pode ser o inverso da tangente, então 1 sobre a tangente, beleza? Essas são as funções inversas. Secante parece com seno mais o inverso do cosseno. Cossecante parece com cosseno mais o inverso do seno. E a cotangente não tem como negar. É o inverso da própria tangente. Lembrando, pelo amor, né? Lembrando, deixa eu pôr aqui, ó. Lembrando, pelo amor, que tangente de x é uma função trigonométrica assim, né? É uma relação trigonométrica assim, é uma razão trigonométrica assim. Tangente é seno cosseno, tangente é seno cosseno, tangente é seno sobre cosseno, tá? Lembrando que a tangente é seno sobre cosseno e eu provei isso para você na aula passada, no vídeo aula passado, aí que você pode recordar, tá? Então, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é o inverso. Então, a cotangente seria o inverso disso aqui, ou seja, cosseno sobre seno, beleza? Então, eu preciso que vocês saibam quem são as funções inversas. Secante parece com o seno mais o inverso do cosseno. Cossecante parece com cosseno mais o inverso do seno. E a cotangente só pode ser o inverso da tangente, lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Quer dizer, então, escrevi aqui na frente, que a tal da cotangente é o inverso da tangente. Se tangente é seno sobre cosseno, galera, é só inverter. Se nós invertêssemos, ficaria cosseno sobre seno. Beleza? É nóis? Essas são as funções inversas. Bom, escrevi aqui assim para você, ó, em vermelho, atenção. E já escrevi aqui, ó, 2 vezes a nossa relação fundamental da trigonometria. Escrevi aqui as 2 vezes a relação fundamental. Você fala, por quê? Porque eu queria que você visse que isso aqui é uma equação. Toda sentença matemática que tiver o sinal de igual e pelo menos uma variável, ó, recebe o nome de equação. E numa equação você tem o primeiro e o segundo membro da equação. Segundo o Jefão, tudo que você fizer numa equação, você faz membro a membro. Tudo que você fizer no membro da esquerda, você tem que fazer no membro da direita. Tudo que você fizer no primeiro membro, tem que fazer no segundo membro da equação. O que eu pensei? Eu pensei em pegar a relação fundamental que você está vendo aí, ó, e dividir essa equação inteira, galera, de verdade, ó, dividir essa equação inteira, isso aqui, ó, dividir as 3 parcelas dela, essa parcela, dividir essa parcela e dividir essa parcela aqui, ó, tudo por cosseno quadrado. Pensei em dividir tudo por cosseno ao quadrado de x. Vou dividir essa parcela por cosseno quadrado e as outras 2 também por cosseno quadrado.
trocar o pincel aqui para melhorar. Dividir a primeira parcela por cosseno quadrado, vou dividir a segunda parcela por cosseno quadrado e a terceira parcela por cosseno quadrado. Veja o porquê. Bom, por que você fez isso, gordão? Calma, calma. Eu vou provar para você uma formulinha importantíssima quando se fala vestibular. Galera, olha para mim aqui, ó. Seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno. De novo. Seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno. De novo. Seno por cosseno, galera, é tangente, ó. Aqui em cima. Seno sobre cosseno é tangente, ó. Deixa eu destacar aqui para você, ó. Seno sobre cosseno é tangente. Falou, puta, é mesmo. Então, seno por cosseno é tangente. Mas como as parcelas estão ambos ao quadrado, isso fica tangente quadrado de x. Mas, veja, o que faço aqui, ó. Uma coisa dividido por ela mesma vai dar 1, né? Não tem o que ficar enrolando. De novo, cosseno quadrado dividido por cosseno quadrado vai dar 1. Isso é igual 1 sobre, galera, 1 sobre alguma coisa é o inverso de alguma coisa. De novo, 1 sobre alguma coisa é o inverso de alguma coisa. Me vem à cabeça as funções inversas, lembra? Secante parece com o seno mais o inverso do cosseno. Então repara que isso aqui, ó, 1 sobre cosseno é o inverso do cosseno, que é chamada secante. Como essas parcelinhas estão ao quadrado, você está ligado que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, não é? Como as duas parcelinhas estão ao quadrado, isso aqui não é secante não, isso aqui é a secante ao quadrado de x. E vos apresento agora, mano, uma das formulinhas, para mim, mais importante da trigonometria. Porque você fala assim, que eu penso que não adianta saber tudo do que todo mundo sabe. Saber o que todo mundo sabe, galera, a gente vai empatar, manja. Não adianta saber tudo que todo mundo sabe, não. Saber o que todo mundo sabe, a gente empata. Essa daqui, cara, nem todo mundo sabe identificar, nem todo mundo conhece. Por isso eu acho que você deve se esforçar. Ó, secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Ó, secante quadrado, tangente quadrado mais 1. De novo, secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Eu gosto de memorizar assim, ó. Secante quadrado, vai vendo, ó. Secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Secante quadrado, tangente quadrado mais 1. De novo, secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Tá? Então, quando aparecer essa expressão tangente quadrado mais 1, eu preciso que você saiba que há secante quadrado. De novo, memoriza aí. Secante quadrado, tangente quadrado mais 1. De novo, secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Agora veja, para provar essa relaçãozinha para você, eu dividi a equação aqui, ó, a relação fundamental, tudo por cosseno quadrado. O que você acha que eu vou fazer agora? Vou fazer o análogo, né? Eu vou pegar essa relação fundamental aqui, galera, e nesse momento eu vou dividir tudo por seno quadrado. Então eu vou dividir tanto a primeira parcela, quanto a segunda parcela, quanto a terceira parcela, agora por, se anteriormente eu dividi por cosseno quadrado, agora eu vou dividir tudo, ó, por seno ao quadrado de x. Aqui também, ó, seno ao quadrado de x, aqui também seno ao quadrado de x. E agora eu vou fazer algumas continhas para vocês, ó. Seno quadrado por seno quadrado vai dar 1, sem enrolar. Cosseno sobre seno é o inverso da tangente, ó. Tangente não é seno por cosseno, a cotangente é o inverso. A cotangente, ó, é o inverso, a cotangente é cosseno sobre seno, tá vendo? Então, cosseno sobre seno é cotangente. Como essas duas parcelas aqui estão ao quadrado, só pode ser a cotangente ao quadrado de x. 1 sobre alguma coisa é o inverso de alguma coisa. 1 sobre alguma coisa é o inverso de alguma coisa. Falou, 1 sobre seno é a tal da cossecante, tá vendo? Ó, cossecante parece com cosseno mais o inverso do seno. Então aqui embaixo, inverso do seno é a cossecante. Cossecante. Como as duas parcelas estão ao quadrado, né? 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, desculpe falar o óbvio, isso não é cossecante, isso é cossecante ao quadrado de x. Eu até vou fazer um quadrinho aqui, ó, em volta dessa, para a folha ficar bonitinha, mas eu não acho que essa seja tão importante assim, tá? Eu até vou fazer aqui um quadrinho para manter o padrão da anterior,
mas eu não acho que essa é tão importante assim, galera. Eu acho que a anterior é muito mais importante, não tem como negar. Agora essa aqui é, digamos, como a gente diz por aí, meia boca, mano. Essa tal de cossecante quadrado é cotangente quadrado mais 1. Essa aqui é meia boca, ó. Essa daqui, meia boca. Cossecante quadrado e cotangente quadrado mais 1. Show difícil de memorizar? Vou te ensinar um jeito aqui, ó. Guarda essa. O que você falou? Eu falei, guarda essa. Põe aqui a importantona, ó. Secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Olha pra mim. Secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Essa é a importantona. Secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Guardou essa? Falei, aham, guardei. Então é nóis. Se você guardou essa, é nóis. Sabe por quê? Guarda a importantona. Secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Guardou? Fala, aham. Acrescenta um co na frente das palavras, ó. Cossecante quadrado é cotangente quadrado mais 1. Ó, a gente fala assim, ó. A gente fala assim. Essa daqui, ó, é merda. Coco. Essa aqui, ó, é merda. Coco. Guarda a importantona. Secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Guardou essa? Aham. Acrescenta um co na frente das palavras. Cossecante quadrado é cotangente quadrado mais 1, tá? Essas são as identidades trigonométricas, tá, galera? É o estudo do nosso módulo 4. Tudo que eu fiz aqui na folhinha é o que eu faria na lousa aí do Coque Araraquara, beleza? É nóis? Agora, eu vou resolver exercícios, né? Não faz sentido o gordão aqui só falar de teoria, né? Vamos resolver alguns exercícios, que é o que eu faria com vocês aí nas aulas de quinta-feira. Bom, esse problema é muito importante, para mim é o mais importante desta tarefa, mano. O mais importante. E o resto eu vou fazer com você, cara, mas é isso aqui que eu quero que você saiba fazer, ó. Sabendo-se que cosseno de alfa, né? Aí na sua apostila tá faltando um alfinho aqui, ó. Sabendo-se que cosseno de alfa é 3/5 e alfa está entre 0 e 90 graus, pode-se afirmar que tangente de alfa vale quanto? Eu simplesmente recortei a questão da sua apostila, tá vendo? Ó, o número da questão, Cefet Minas, enunciado, recortado para você. Bom, tudo que é dado é para ser usado. Ele falou que o cosseno de alfa, olha para mim, hein? Ele falou que o cosseno de alfa, vou pôr aqui, ó. Ele falou que o cosseno de alfa é 3/5. Pode parar. Pode parar. Por quê? Pode parar. Quantas funções trigonométricas existem? 6. Quantas funções trigonométricas existem? 6. Quando eu te dou o valor de uma delas, não importa qual. Quando eu te dou o valor de uma delas, eu não dei uma, eu dei todas. Basta você usar o que nós chamamos de regra do triângulo auxiliar. Quantas funções trigonométricas existem? 6. Quantas? 6. Se eu te der uma, que nem essa daqui, ó. Se eu te dei uma, eu não dei uma, eu dei todas. Basta usar a regra do triângulo auxiliar. O que é isso, gordão? O que é essa regra do triângulo auxiliar? Vou te mostrar. O que é essa regra do triângulo auxiliar? Você vai desenhar um triângulo retângulo do tamanho que você quiser, na posição que você quiser, do jeito que você quiser. Grande, pequeno, de pé, deitado, tanto faz, cara, sem frescura. Quando eu te der o valor de uma função trigonométrica, eu não dei uma, eu dei todas. Basta você usar a regra do triângulo auxiliar. O que é isso? Eu te dei o valor do cosseno de alfa, não dei? Então você vai lá e pimba, desenha um triângulo auxiliar. O que é um triângulo auxiliar? É um triângulo retângulo, o tamanho que você quiser, na posição que você quiser, do jeito que você quiser. O ângulo está sendo chamado aqui, galera, ó, de alfa. O ângulo está sendo chamado de alfa. Então você vem aqui dentro desse triângulo, não importa se é em cima ou embaixo, chama um ângulo de alfa. Por aqui embaixo. Como é que você sabe que é o ângulo de baixo? Eu não sei que é o ângulo de baixo. É que não importa se ele vai estar em cima ou se ele vai estar embaixo. Isso não muda nada. Se eu tiver com o triângulo assim, ou se eu tiver com o triângulo assim, ó, não mudou nada, tá vendo? Ângulo em cima, ângulo embaixo. Não mudou nada, mano. Tá vendo? Beleza? O que eu vou fazer? Vou usar a definição de cosseno. Nós sabemos que cosseno, por definição trigonométrica, é cateto adjacente por hipotenusa, certo? Cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Isso é igual a 3/5 que ele deu. Então, beleza, eu te pergunto, essa fração aqui, ela é uma fração redutível ou irredutível? Resposta, irredutível. Não dá para simplificar. Falei, então beleza, é nóis. Eu já sei que o cateto adjacente ao ângulo vai ser 3 e que a hipotenusa do triângulo vai ser 5. O ângulo está aqui, né?
O cateto da frente é o oposto. Então esse aqui deitado é o adjacente, que vai valer 3. E a hipotenusa do triângulo, ó, vai valer 5. Então a hipotenusa do triângulo vai valer 5. Ah, pelo amor, né? Pelo amor. Você tem cateto adjacente ao ângulo medindo 3. Cateto 3. Você tem hipotenusa do triângulo medindo 5. Hipotenusa 5. Pelo amor. Hipotenusa 5 com cateto 3. Quanto é que vale esse cateto aqui de pé? Pelo amor de Deus, galera. Vamos, por favor. Isso. 4. Então, por Pitágoras, esse é o triângulo 3, 4, 5, né? Então, isso aqui vale pra gente 4. Só que, para ninguém te incomodar, pode ser, galera, que o triângulo não seja o 3, 4, 5. Pode ser que sejam os proporcionais, tipo 6, 8, 10, quando os lados dobram. Pode ser 9, 12, 15, se os lados triplicarem e assim por diante. Então, para ninguém te incomodar, depois que você preencher os lados, que você percebeu que era o 3, 4, 5, você tira sarro deles, ó. KKK, KKK, ó, KKK. O que você está fazendo? Tirando sarro do corretor. O corretor, eu não estou falando que os lados são 3, 4 e 5, estou dizendo que eles são proporcionais a 3, 4 e 5. Aí, fiote, depois que você preencheu o triângulo, já era. Depois que você preencheu, já era. Pode perguntar, enunciado, o que você quiser. O cara quer a tangente de alfa. Tangente de alfa, gordão? Pediu a tangente de alfa. Então vem aqui do lado, ó. Tangente de alfa. Tem gente em algum lugar do mundo tomando coca. Tem gente em algum lugar do mundo tomando coca. O ângulo tá aqui. O cateto oposto, 4K. O adjacente, 3K. K em cima, K embaixo, você corta. Quer dizer que a tangente de alfa vai dar 4/3. Mas, tem uma coisa muito importante aqui em cima. Ó. Ele fala que o ângulo alfa está entre 0 e 90. Se o ângulo alfa está entre 0 e 90, ele é um ângulo agudo. Ele é chamado ângulo agudo. E todo ângulo agudo fica no primeiro quadrante. Então esse ângulo alfa pertence ao primeiro quadrante lá do ciclo trigonométrico. E no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, galera, todas as funções são positivas, beleza? Então nesse caso a tangente tem que ser 4/3, tá bom? Veja que o seu material deu uma babadinha, olha as alternativas aí, ó, tá vendo? Então deram uma digitada errada, coisa da Dinorah, manja? Então, para a gente ficar com a alternativa certa, coloca a alternativa E aí de Jefferson. Então, a tangente de alfa que ele está pedindo será 4/3. Beleza? Então, de novo, se eu te der uma função trigonométrica, veja, se eu te der o valor de uma função, eu não dei uma, eu dei todas. Basta usar o triângulo auxiliar. Deu cosseno? Cosseno era cateto adjacente por hipotenusa. Isso igual a 3/5, tá vendo? O adjacente é 3 e a hipotenusa é 5. Pá, preenchi o triângulo. Aí respondi o que ele queria. Ele queria a tangente de alfa, tangente angular de 1 tomando coca. Cateto oposto 4K, adjacente 3K. Simplificado K, ó. Pá, pá. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. A tangente de alfa vai dar 4/3. Acrescentamos aí a alternativa E para esta questão. Beleza? É nóis? Gostaria muito que você refizesse essa questão depois aí na tua casa com os estudos da aula. Olha a questão 64 do seu material. Considerando os valores de θ para os quais a expressão seno sobre cossecante mais cosseno sobre secante é definida, é correto afirmar que ela está sempre igual a quanto? Galera, isso aqui é um karma para muitos alunos aí de cursinho e terceiro colegial. Tá vendo essa expressão aqui? Porque tem coisas misturadas, ó. Seno com cosseno, com secante, cossecante. Sabe como eu ensino os meus alunos? Eu ensino assim, ó. Quanto mais misturado, melhor. Quanto mais misturado, melhor, fião. Vai ser sempre um monte de fração, assim, ó. Nesse caso, 2 frações somadas, tá vendo? Um monte de fração, tudo misturado. Eu falo para eles, quanto mais misturado, melhor. Deixa tudo em função de seno e de cosseno. O que quer dizer isso?
Aonde é seno, onde é cosseno e onde for número, você não mexe, você só copia. O restante você troca. Como assim? Secante parece com seno, mas o inverso do cosseno. Troca secante por 1 sobre cosseno. Cossecante parece com cosseno, mas o inverso do seno. Troca cossecante por 1 sobre seno. Então o lance é, quanto mais misturado, melhor. Deixa tudo em função de seno e cosseno. Então aonde for seno, cosseno e onde for número, eu não vou mexer. Então isso aqui vai ficar assim pra gente, ó. Vou pôr as duas barras da fração para me orientar. Aqui, ó, uma barra da fração mais outra barra da fração. Tá vendo? São duas frações somadas. Aonde é seno, onde é cosseno, você não mexe. A gente copia. Então, o seno de θ eu copio aqui, ó. Seno de θ. O cosseno de θ eu copio aqui, ó. Cosseno de θ. Aonde for seno e cosseno, a gente não mexe. O resto a gente troca. No lugar aqui, ó, da secante, secante parece com seno mais o inverso do cosseno. Então, tô trocando, ó. 1 sobre cosseno de θ. No lugar da cossecante, veja, ó, cossecante. Cossecante parece com cosseno mais o inverso do seno. Então, é 1 sobre o seno de θ. Tá vendo? E aí, cuidado para não fazer merda, hein? Isso aqui é uma fração, vou pôr um parênteses assim, ó. Outro parênteses assim. Por quê? Dá uma olhada. Dá uma olhada como fica tranquilo, é suave. Galera, fazer divisão, ó. Isso aqui é barra de fração. Barra de fração indica divisão. Fazer divisão já não é muito legal. Dividir por fração é pior ainda. O que a gente aprendeu lá no ensino fundamental? Quando você for fazer uma divisão por uma fração, a gente sugere que vocês façam assim, ó. Conserva o de cima, conserva o numerador, que é seno de θ, e ao invés de fazer essa divisão, ó, ao invés de nós dividirmos pela fração, a gente agora multiplica pelo inverso da fração, que está no denominador. 1 sobre seno, se eu inverter, galera, fica seno sobre 1. É até feio, né? Mas vou escrever, ó, seno sobre 1. Então, ao invés de você dividir pela fração, você multiplica pelo inverso. Mas, analogamente, o mesmo processo. Eu vou pegar a função cosseno de θ e ao invés de dividir por essa fração, ó, que é 1 sobre cosseno, eu vou multiplicar pelo inverso. O inverso de 1 sobre cosseno é cosseno sobre 1. Cosseno sobre 1. Moral da história. Dá uma olhada nessa conta aqui, ó. Seno vezes seno vai dar seno ao quadrado de θ, mais cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado de θ. Ah, não! Ô, louco! Seno quadrado mais cosseno quadrado tem nome. Chama-se relação fundamental da trigonometria, lembra? Relação fundamental da trigonometria. Seno quadrado mais cosseno quadrado dá sempre, sempre, sempre one. Do you understand me? Everybody speak English and school? Qualquer Araraquara. Leva mal não. Vai, perguntei, sabe falar inglês aí, ó? Seno quadrado mais cosseno quadrado dá sempre, sempre, sempre um. Relação fundamental. Falou, ai, se isso aqui dá sempre, sempre, sempre um, é por isso que ele perguntou que essa expressão aqui, ó, é correto afirmar que ela é sempre ou ela está sempre igual a quanto? Uai, sempre igual a 1, daria para nós marcarmos a alternativa A. Já acabou essa, beleza? Então, quanto mais misturado, melhor. Quanto mais misturado, melhor. Ó, deixa tudo em função de seno e cosseno. Onde era seno, onde era cosseno, eu não mexi, o resto eu troquei e fiz a conta. Beleza? Pela relação fundamental, isso dava sempre 1. Falou? Foi mais uma. Olha essa daqui, o El Paraná. Aí é o El, ó. Para todo número real x entre 0 e π sobre 2, ou seja, x entre 0 e 90, ó. X entre 0 e 90, 0 e 90, primeiro quadrante. Então, x pertence ao primeiro quadrante. No primeiro quadrante, todas as funções trigonométricas são positivas. Essa expressão gigante é equivalente a quanto aqui, ó? Tá vendo? Essa expressão gigante é equivalente a quanto? Bom, aquela história que eu te falei. Quanto mais misturado, melhor. Quanto mais misturado, melhor. Aonde for seno, cosseno e número, você não mexe. O resto você troca. Então aqui, cara,
eu vou ter que trocar a secante, eu vou ter que trocar a tangente e vou ter que trocar a cotangente. O único que eu não vou mexer é o cosseno, ó. Então eu vou trocar, fazer essa troca aí. Secante. Secante parece com seno, mas é o inverso do cosseno, ó. Secante parece com seno, mas é o inverso do cosseno. Então eu já vou escrever aqui, ó, 1 sobre o cosseno de x. Mais tangente, ó. Tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Então tangente é seno sobre cosseno. Tudo isso dividido, tudo isso aqui, ó, dividido, tudo isso aqui dividido por cosseno, que eu não vou mexer, mais a cotangente, que é o inverso da tangente. A cotangente é o inverso da tangente. Se tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é o inverso, ou seja, cosseno sobre seno. E aí? E agora eu vou fazer essa continha. Infelizmente tem MMC para fazer, hein, galera? Infelizmente tem MMC para fazer. Portanto, você olha para mim aqui, tô te pedindo. Você tá vendo que em cima, nesse numerador aqui, ó, nesse numerador eu tenho duas frações, ó, 1, 2. E elas têm o mesmo denominador, tá vendo? Se elas têm o mesmo denominador, eu conservo o denominador, né? Conservo o denominador e copio os caras de cima. Então vai ser 1 mais seno. Então copiado, 1 mais seno. Pof. Já fiz essa conta aí em cima. Já meti um parênteses para dizer, em cima já está pronto. Embaixo. Embaixo, cuidado, porque você tem duas frações e os denominadores não são iguais. Então devemos tirar o mínimo. Quem é o mínimo entre 1 e seno? O mínimo entre 1 e seno é o próprio seno, né? Então coloca aqui, seno. Aí você faz o que você está acostumado. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vamos lá. Seno dividir por 1 dá seno, vezes cosseno vão dar seno vezes cosseno. Mais seno dividir por seno dá 1, uma vez cosseno, vai dar o cosseno. Pronto. Tirei o MMC e fiz a soma dessas frações. E agora? Agora eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou fazer assim. Veja. Aqui, você tem onde eu estou passando aqui a caneta, você tem uma fração, quer dizer uma divisão. Você tem uma divisão por uma fração, tá vendo? Ao invés de dividir pela fração, eu vou conservar o de cima. Então vai ser 1 mais seno sobre cosseno. Eu vou conservar o de cima. E ao invés de nós dividirmos, eu vou multiplicar pelo inverso do denominador. Então, ao invés de eu fazer essa divisão aqui, ó, por essa fração, eu vou inverter. Inverter na fração vai ficar em cima seno de x sobre isso aqui, ó. Seno vezes cosseno mais cosseno. Seno vezes cosseno mais cosseno. Então vai ficar assim, ó. 1 mais seno de x sobre cosseno de x vezes, aqui ó, em cima, aqui, vai ficar seno de x, embaixo, por favor. Você está vendo que aqui entre essas duas parcelas, ó, você tem um fator comum que é o cosseno? Está vendo que o nosso cosseno é fator comum? Se o nosso cosseno é fator comum, vamos lembrar do Jefão e vamos pôr o cosseno de x em evidência. Então coloque o cosseno de x em evidência. Vai, me ajuda. Seno vezes cosseno divide por cosseno vai dar seno, mais cosseno por cosseno vai dar 1. Beleza? Viu o que eu fiz? Fatorei? Se eu puser um parênteses aqui, ó, e outro aqui, você não vai reclamar. E aí perceba que é uma multiplicação, isso aqui, ó, multiplicação. Veja que essa parcelinha 1 mais seno de cima é igual a parcelinha 1 mais seno de baixo. Cortei. Então ficaria assim, ó. Isso aqui ficaria assim pra gente. Tá acabando, tá acabando. Ficaria seno que sobrou em cima, seno, dividido por isso aqui, ó. 1, ou melhor, seno dividido por cosseno vezes cosseno. Vou escrever assim, ó. Cosseno vezes cosseno. O que você fez? Eu não fiz nada, só copiei o que sobrou, tá, galera?
sobrou em cima seno, embaixo sobrou cosseno vezes cosseno. Agora repare aqui, ó. Esse seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno tem nome. Como é que chama essa expressão aqui, seno sobre cosseno? Seno sobre cosseno é tangente de x vezes, se eu puser o 1 aqui em cima, você não vai mudar nada, não vai brigar comigo, né? Multiplicar por 1 não terei nada. O que é esse 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno, tá aqui, ó, levinho. 1 sobre cosseno é o inverso do cosseno. Ah, secante. Secante parece com seno, mas é o inverso do cosseno. Então a expressão deu tangente vezes secante. Tangente vezes secante, temos isso em alternativa. Tangente vezes secante só pode ser alternativa D, tá bom? Eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção, bons estudos aí no módulo 4 com a tarefa indicada. Beijão!